Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar da rejeição à proposta da nova Constituição do Chile, governado atualmente pelo jovem presidente Gabriel Boric. O que aconteceu, o que está acontecendo, quais são os reflexos deste acontecimento para o resto da América do Sul, especialmente ao Brasil? Bem, primeiro vamos lá. Gabriel Boric, ao contrário do que dizem, não é um presidente de extrema esquerda. Ele é um presidente de esquerda, sim, um jovem líder de esquerda, mas até bastante conciliador. Mas o que está acontecendo lá no Chile pode ser muito instrutivo para a esquerda de um modo geral ao redor do mundo. A Constituição atualmente vigorando no Chile é uma Constituição dos anos 80, da época do governo de Pinochet. Claro que muito do entulho autoritário dessa Constituição já foi removido. Não podemos comparar a Constituição em vigência agora com a Constituição aprovada nos anos 80. Mas nós precisamos falar algumas coisas sobre o Chile. O Chile é o país com o melhor índice de desenvolvimento humano da América do Sul, tem um índice comparado até com de muitos países da Europa, é, ao menos da Europa Latina, né, como Espanha e Portugal, ainda assim um pouco inferior ao IDH desses países, mas é um país, sem dúvida, bastante desenvolvido para os padrões da América do Sul. Mas o Chile não é só isso. O Chile é também um país com uma tradição extremamente conservadora. E aqui eu não falo no sentido clássico da filosofia política, de conservador em oposição o progressista. É legítimo ser conservador como é legítimo ser progressista. Ambas filosofias, ambas ideologias políticas estão dentro do espectro democrático na filosofia política. O que não é legítimo é você ser um revolucionário que prega uma ditadura ou você ser um reacionário que prega uma ditadura. Quando eu falo que o Chile é um país conservador, é no sentido de alguma forma, tentar impedir que mudanças sociais importantes e que melhorariam a condição de uma grande parte da população de fato aconteçam. Isso em relação à posse de terras por latifúndios, em relação à propriedade e controle de reservas naturais e em relação a um sistema de aposentadoria que é extremamente pérfido, um sistema de capitalização que não funcionou e isso é sabido no mundo inteiro. O Chile tem problemas decorrentes de um liberalismo que ajuda a economia a ter um bom desempenho, mas também deixa muita gente pelo caminho. E é óbvio que, ao tentar implementar uma agenda de muitas mudanças econômicas, é claro que haveria alguma resistência de uma parte da sociedade chilena muito tradicional. Vamos lembrar também que é um país extremamente católico, um país que teve a ditadura mais sanguinária da América do Sul e uma das mais do mundo. A ditadura de Pinochet não aconteceu no Chile à toa, e todas as milhares de mortes não aconteceram por acaso. O Chile ainda convive com herdeiros que defendem Pinochet e que defendem suas ideias e práticas políticas. Por isso, a proposta de mudança na Constituição foi excessivamente otimista na medida em que tentou implantar uma Constituição que seria a Constituição mais moderna do mundo, sem dúvida. Muitas fake news foram disparadas desinformando a população, não ajudaram em nada a esclarecer a população. E, especialmente no que toca à ideia de um Estado plurinacional, houve uma ampla desinformação da população. Muitas pessoas confundiram a existência de um Estado plurinacional com um enfraquecimento da soberania chilena, como se nós passássemos a ter mais de uma justiça criminal e cidadãos com direitos diferentes dentro do país. Não era isso que aconteceria. A ideia de um Estado plurinacional visava reconhecer povos tradicionais indígenas no Chile e permitir que, de alguma forma e dentro de alguma medida proporcional, eles mantivessem suas tradições e instituições,
mas isso não se espraiaria, por exemplo, para a justiça criminal e para direitos fundamentais e direitos humanos. De qualquer modo, os detratores da nova Constituição exploraram muito bem esta ideia do Estado plurinacional como uma ameaça à soberania e disseram que os proprietários de terra, as fronteiras chilenas, enfim, todos correriam algum risco de um desmembramento e talvez até o surgimento de um novo Estado ou de venda das terras indígenas, o que não aconteceria. De todo modo, este evento demonstra que esse campo progressista no Chile vai precisar sentar e vai precisar buscar um consenso, porque é fato que a Constituição precisa ser modificada, mas eles terão que abrir mão de uma parte da pauta. Se eles não fizerem isso, eles correm o risco de entrar no impasse, um impasse similar ao que o Reino Unido viveu na época que quis sair da União Europeia. E esse impasse não vai ser bom nem para a direita e nem para a esquerda. De qualquer modo, o que aconteceu no Chile serve de aviso a um eventual vencedor das eleições de esquerda ou centro-esquerda, como por exemplo o candidato Lula no Brasil. Lula não é um típico candidato progressista ou de muita esquerda. Lula é o que mais de direita existe dentro da esquerda brasileira. Seu vice é, na verdade, um candidato com um grande grau de conservadorismo em matéria econômica, o Geraldo Alckmin. Mas parte do apoio de Lula e das forças que o apoiam são realmente muito progressistas e estão com um grau de otimismo, no caso da vitória de Lula, que talvez saiam bastante decepcionados no eventual governo Lula, porque teria que lidar com um Congresso que, por mais que mude, será um Congresso ainda muito conservador, porque o Brasil hoje é um país muito conservador.